Fala comigo, rapaziada, me chamo Pedro Brandão, se você não me conhece, e hoje eu vim trocar uma ideia com vocês. Uma ideia na qual, eu também recebo várias mensagens de várias pessoas, e sempre quando eu recebo várias mensagens de algo que eu já passei e passo sobre todo o meu processo de empreender, de prosperar e etc., eu gosto de trazer esse tema pra gente discutir aqui. E a parada é o seguinte, o tema é: está na fase difícil? Tá dando tudo errado? Tá dando tudo errado pra você aí? Então é só o começo da sua nova versão. E aí, o que acontece? Hoje em dia eu sou muito bem conectado, eu conheço muitos players, muitos empresários, old money, aqui é o dinheiro antigo, eu conheço pessoas que ganharam dinheiro agora no mercado digital, que estão escalando, etc. Então eu tenho muita conexão com pessoas prósperas, né? Aí eu tenho, graças a Deus, essas conexões. E tem uma coisa que todo mundo passa, cara. E é basicamente o mesmo processo para todos. O que acontece? Estabilidade no mundo quando você empreende não existe. Não existe estabilidade. Tem os altos e baixos. Só que se você não tiver o culhão de saber que nem sempre as coisas vão estar tudo dando certo, você vai aprender um pouco do jogo e vai entender o propósito e a fase nova que você está entrando. O que eu quero representar, o que eu quero dizer para você é o seguinte: cara, tá dando tudo errado. Tá dando tudo errado hoje pra mim. Tá dando tudo errado essa semana. Tá dando tudo errado esse mês. Pô, faz 2 meses que tá dando tudo errado. Pega, tenha calma, entenda uma coisa. Deus tá te colocando, tá fazendo toda essa bagunça na tua vida para que você vá para o próximo nível. Ele está arrumando a sua vida de um jeito diferente para você evoluir. A gente está aqui na Terra para evolução. E o mundo de empreender, você está em constante evolução. Quanto mais você cresce, mais problemas vão acontecer. E se você não saber lidar com esses problemas, você vai travar. Então, quando você trava, é a hora de você se conectar com você mesmo, colocar o papel e a caneta, rabiscar, tentar ajustar as coisas com que volte a prosperar ou volte melhor. E uma coisa eu te garanto, sempre quando eu travo, sempre quando está acontecendo alguma coisa que está dando errado, acontece uma coisa muito boa. E sempre quando acontece uma coisa muito boa, é porque eu estou indo para o próximo nível. Então, eu já sou meio que treinado. Por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo, tá? Eu tava numa fase muito boa da minha vida, muita grana, tal. Aconteceu algo que abaixou meu faturamento, na qual eu tive que me reconectar e eu percebi que eu não tinha uma evolução só empresarial, mas sim da minha vida, porque eu deixei muita coisa para trás, eu estava deixando saúde mental, família, etc e tal. Então aconteceu uma baixa de um faturamento para que eu me reconectasse e eu voltasse pro game de uma forma correta, para conseguir escalar a parada. Não sei se você me entende. Então, a gente que é novo, que está vindo empreendendo, etc e tal, a gente não fez faculdade. Então, nesse meio termo, a gente precisa aprender muita coisa. São muitos processos, como liderar, como treinar time, como escalar, como ter escalabilidade, qual mercado entrar, é muita coisa. E a gente sempre vai apanhando, né? A gente sempre tá apanhando, sempre tá arrumando. Só que a parada é, se você existir porque tá difícil, meu amigo, você não tá pro jogo, você não tá apto pro jogo, o jogo não é esse. Se você for uma pessoa que não desiste e tem a mentalidade que tá dando errada porque você tá indo pro seu próximo nível, você é um cara próspero. Então o que acontece? Olha só que loucura. Quando eu trabalhava numa gráfica, eu já contei isso pra vocês várias vezes e tal, e foi um ano que eu não larguei mão da gráfica porque eu tinha uma mentalidade escassa na qual eu empreendia, só que eu também trabalhava numa gráfica para ter a segurança daquele salário. Olha que loucura. E aí eu quebrei 3 empresas por causa disso. 3. E eu não tinha entendido que eu tinha que abrir mão do meu CLTzão das 8 às 18 para colocar energia numa empresa minha. Então foi por isso que eu quebrei as 3 empresas. E logo em seguida,
eu vim devendo e tudo mais, lembrando, ninguém nunca investiu R$ 1, minha família nunca investiu R$ 1 em mim, nenhuma operação minha, tá? Sempre fruto do meu trabalho ali, já até assinei cheque sem fundo para dar de calção e já fiz cada loucura mesmo pelo meu sonho de ser empresário. E esse ano que eu quebrei 3 empresas, teve uma quarta coisa que foi eu terminar um relacionamento de 5 anos, na qual, 5 anos junto com uma pessoa e tal, realmente me fez me decepcionar, enfim. Então, qual que é a parada? Naquele ano, aconteceu tudo de errado comigo, cara. Eu lembro que eu fiquei louco. E aí, chegou o final do ano, eu tinha uma Shinerai 50 cilindradas. Sabe aquelas motinhas Shinerai? Nem anda. Custa R$ 1.000, R$ 1.500. Mano, a minha era tão velha que eu acho que não custava nem R$ 1.000. Ela ligava quando queria, era mó trampo. Só no pedal, enfim, ela ia só cinquentinha, nem era considerado moto aquilo. E eu tinha quebrado 3 vezes, tinha perdido o relacionamento e eu só tinha Shinerai. E naquele momento, quando eu tava saindo da gráfica, devendo todo mundo, escondendo isso da minha família, eu tinha que pagar e tudo mais, eu tava já entrando no mercado de evento e tal, e não tinha, tudo que tava entrando, eu tava pagando as dívidas, sabe? Tipo, tá dando certo aqui, mas tô pagando as dívidas e tal, tava um aperto. E aí, quando eu fui sair da gráfica, eu fechei, sabe aquelas portas de alumínio? Quando eu fechei a porta de alumínio, a motinha ficava bem encostada do lado. E, cara, roubaram a minha moto, cara. E eu falei, mano, não é possível, velho. Que zica é essa aqui? Que macumbeiro que fez essa macumba aqui pra mim, cara? Mano, o que tá acontecendo, brother? E aí, eu só tinha aquilo, mano. E aquilo, tipo, era tudo pra mim, porque eu fazia os meus corre, eu fazia tudo com a motinha, cara. E a motinha, botava 10 de gasolina na época e andava pra caramba. Ganhava tempo, porque, pedalar ou andar de ônibus era mó trampo. Eu falei, vou ter que voltar a andar de ônibus, velho. Ou de bicicleta. Tá ligado? Tipo, que nível, velho. E aí eu me lembro pedalando, indo trampar e refletindo e falando, cara, não é possível, cara. Não é possível. Deus tá tentando me mostrar uma parada. Cara, passou um mês, eu me demiti da gráfica. Passou mais 2 meses, eu comprei a BMW do meu patrão, que também já fez uns trabalhos de sociedade comigo em outras coisas. E aí, do nada, eu tava de BMW. E aí eu falei, cara, que vida louca. Porque o que acontece? Eu precisava pagar as dívidas dos empreendimentos que tinham falido. Com isso, eu fiz um evento que deu certo, que deu errado, na verdade, porque teve superlotação e não deu muito certo, só que com isso eu consegui uma prova social, consegui um investidor, fiz a primeira, a segunda, fui pagando as dívidas, e do nada eu falei, mano, se o meu erro foi quebrar 3 empresas aqui, nesse time, por conta que eu não coloquei energia, agora eu vou sair da gráfica e vou colocar energia naquilo que tá dando certo, que é os eventos. Já tinha pago ali a maioria das contas e tal, tava prosperando, saí da gráfica, paguei tudo e comprei a BMW do meu antigo patrão. E aí eu falei, cara, Deus sabe de tudo mesmo, cara. Porque se tivesse dado certo algumas coisas da minha vida, eu não teria entendido o recado que ele me passou, tá ligado? Essa é a grande verdade. E quanto mais você evolui, isso foi quando tava lá atrás. E aí os eventos, que eu fiz 6 anos de produção de evento, foi onde eu me conectei com muita gente, artista, empresário, etc e tal, que foi gerando várias conexões para ser o que eu sou hoje. Então tudo tem uma narrativa, tudo tem um porquê. Então quando estiver dando tudo errado, relaxa, relaxa. Deus está moldando. Deus está bagunçando as paradas para tu arrumar e a parada ficar mais arrumada. E quando você empreende, você está em constante evolução. Se você não tem culhão de entender que é só pancada, que você vai se decepcionar com você mesmo, com pessoas, que vai dormir mal, muitas vezes, se você entender que não tem a tal estabilidade, você vai ficar mais em paz contigo mesmo. E, por exemplo, hoje eu sou do mercado digital, o que mudou minha vida foi o mercado digital, né, de fato. Só que eu empreendo em outras áreas também, faço alguns investimentos e toda hora eu erro. E a minha mentalidade é, mano, não acredito que eu perdi esse dinheiro. Cara, esse dinheiro eu poderia, ir pra Mykonos com a minha mulher, poderia fazer tal coisa, poderia ter ajudado meu pai a mais, poderia tal, mas eu penso, tô evoluindo,
tô evoluindo. E quando você apanhar mais, quanto mais cedo, melhor. Quando aconteceu toda essa parada, eu era muito novo, mano. E aí, olha a minha mentalidade na época, eu não sei nem de onde eu tirei isso. Eu falei, mano, ainda bem que tá dando tudo errado agora, pra, tipo, pô, não dá tudo errado quando eu tiver com tantos anos. E aí eu me lembro falando, mano, juro por Deus, falando comigo mesmo, mano, ainda bem que tá dando tudo errado agora, que eu tô aprendendo. E você só vai aprender na dor, cara. Você só aprende na dor, mano. Os maiores aprendizados é quando você tá na merda. Aí você sabe, você tem reflexão consigo mesmo, tu vê quem é de verdade, quem tá do seu lado, o que você tem ali, o que você ganha de experiência. Então, não ache que por conta que não tá andando a parada, não é pra você. Óbvio, tem às vezes você tem que olhar o jogo, tem momento que, mano, esse jogo aqui não é o jogo que eu tenho que jogar, mano. Mas se a tua vida tá dando tudo errado, detalhes, o carro quebra, e sei lá o quê, e acontece isso, e acontece aquilo, tudo junto, tem uma notícia pra você. Vai dar uma coisa muito boa na sua vida. Muito boa. Muito boa. Que vai te levar pro próximo nível. E quando você estiver no seu próximo nível, vai acontecer muita coisa de errado do nada. Vai começar a dar muito certo. É tipo um gráfico de trader. Vai começar a dar muito certo. Vai dar uma merda. E tudo que sobe, desce um pouquinho, com a mentalidade que você já tá mais blindado, com a mentalidade que você tá, você parte pro próximo nível. Então, o cara que tem muito problema é o cara que tem grandes propósitos, é o cara que quer ser maior. E hoje eu poderia amenizar meus problemas e aceitar uma realidade na qual eu já posso ter e ficar tranquilo. Só que eu arrumo mais problema para conseguir ir para um próximo nível, não sei se você me entendeu. Por exemplo, hoje se eu quiser, eu já tô estabilizado, não existe estabilidade, né, mas já tá melhor. Porque cada nível que você vai passando, o jogo é outro. Então eu já tô num jogo que já dá para dar uma respirada a mais. Não vou passar fome, minha família não vai passar fome, não vai acontecer nada, nunca passei fome. Só para deixar claro também. Mas a maturidade que eu tenho é de entender que eu quero mais confusão, mais problemas para que eu eleve meu nível, porque o nível que eu tô não é o que eu quero lá na frente, entendeu? Eu quero chegar no nível que é meu sonho, não sei se as outras pessoas pensam assim, mas é um nível muito elevado. Então eu vou ter que passar por muita dificuldade, até mesmo porque, porra, a gente vai aprendendo com a vida. Então a vida vai bater. Então se tá dando tudo errado pra você, ou você tá no seu começo, ou você tá indo pro próximo nível, tipo, tudo começou, tá dando tudo errado? Óbvio, vai dar tudo errado. É normal dar tudo errado. É o óbvio que vai dar tudo errado. Tu nunca fez nada, tu começou no game. É pra dar tudo errado mesmo. Que aí com os erros você vai acertando. E aí se você já foi passando de nível, já foi faturando, etc e tal, você vai se moldar para ser sempre uma versão melhor. E Deus vai estar te ajudando nisso. Então quando tiver tudo desmoronando, cara. Quando tiver tudo desmoronando. Quando tiver uma bagunça, fique em paz, mano. Mentalidade. Ainda bem que tá acontecendo isso comigo, para que eu consiga evoluir e ir pro próximo nível. Obrigado, Deus. Você tá me moldando pro próximo nível. Obrigado por essa bagunça. É que tem hora que é difícil ser positivo na hora que tá dando tudo negativo. É difícil, cara. Porra, quantas vezes tanta coisa deu errado, eu falei, mano, não é possível, velho. Sabe quando você fala assim, mano, não é possível, mano. Aí você já tá com aquela energia negativa de, mano, já acordei já naquele jeito, já, mano, aí comecei a errar mais, aí eu sou ignorante com pessoas, porque tá dando tudo errado, minha cabeça tá cheia, eu tô estressado. Só que calma, mano. Toda hora eu fico, calma, conversando comigo mesmo. Estou indo para um próximo nível. Estou indo para um próximo nível. E quanto maior o seu sonho, mais problema você vai ter, mais dificuldade e mais dor de cabeça. Entende? E só que quando você quer ir para um próximo nível, vai dar tudo errado para você. Deus te molda para que você esteja no próximo nível preparado. Isso é muito bom, sabe? Porque tem pessoas que ganham muita grana e perdem. Qual que é a questão? Que ela não tem a cabeça de ter aquela grana. Então Deus vai mostrar para ela ali, falando de Deus, né? Vamos ficar falando assim porque tem gente que não concorda, mas
para mim, Deus está mostrando, calma, aprenda que você precisa aprender a lidar com a grana antes de ter ela também. Tá tudo na mentalidade. Então tem muita gente que bate 1 milhão e perde. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que 80% das pessoas que ganham dinheiro rápido, que também são players do digital, que acontece isso com eles, que acerta uma oferta, surfa uma onda, enfim, perde depois. Eu vou fazer um vídeo desse. 80%, eu tenho um estudo disso, de artistas, etc e tal, eu vou trazer esse estudo para vocês e discutir isso com vocês, e perde, por quê? Porque não tinha mentalidade para ter aquilo. E perde para aprender, para evoluir e para depois ir para um próximo nível. Então, todo mundo que já bateu 1 milhão, já perdeu 100 mil fazendo cagada, e assim vai ter 10 milhões, vai perder 1 milhão ali fazendo cagada, e é normal. Então, entende que tá dando tudo errado, meu amigo, também não se acomode, mas saiba que Deus está te moldando para um próximo nível, e o seu próximo nível está chegando. Aguenta a porrada. Não precisa, cara, precisa jogar tudo pro ar, não. Não desiste. Você vai pro próximo nível, depois você vai comentar nesse vídeo e falar assim, caraca, passei por um processo, foi muito desafiador, e eu consegui, Pedro. Consegui passar e hoje eu tô no próximo nível. Fechou? Então, se você concorda, deixa o teu comentário, se discorda também, deixa o teu comentário. Eu acredito que eu compartilho isso com meus amigos e eles concordam com isso, por isso que eu trago sempre essas discussões para a gente refletir junto, mas às vezes você discorda e tá tudo bem também, mas acredito que faça sentido para você. Então, tamo junto, se inscreve no canal, dá essa moralzinha, a gente tá começando aí, e eu tô fazendo isso realmente para ajudar pessoas e documentar processos que acontecem durante essa jornada, opa, tem até a caneta aqui, ó, de empreender. Demorou? Tamo junto, um forte abraço, até o próximo nível, hein? Valeu!